Olá pessoal, tudo bom? Então vamos lá, continuando aquilo que não é exatamente um projeto, mas é um compromisso que eu assumi em 2016 de falar um pouco mais sobre autores brasileiros e portugueses, principalmente vamos dizer assim, os clássicos, vai. Enfim. Vou falar hoje tá aqui o menino. Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida. Meu livro é aquele velhinho mesmo, aquele, ó, daquela época lá, aquele papel ruim, papel jornal, daquela edição da Ática lá. Mas é bem velhinho, é de... Quando que é isso aqui? 88. Então, é uma edição bem antiga. Se vocês preferirem, essas edições capa preta da Ática, elas tinham uma linguagem complicada para a época. Complicada para a época não, complicada até hoje. Hoje ainda mais, porque o nível de ensino hoje está muito pior do que estava na minha época. Então pode ser, alguns termos vocês vão ter dificuldade de entender e tudo mais. Existem edições mais novas, eu acho que é da Penguin, se não for da Penguin é de uma outra editora qualquer, não sei, vocês procuram nas livrarias. Tem edições mais novas que já tem um chamativo maior, ele dá uma melhorada na linguagem e tem sempre algum tipo um glossário para explicar o que significa cada palavra, alguma coisa mais difícil, para facilitar a leitura para vocês, se vocês preferirem. Esse aqui é a versão mais crua possível. Dá para ler, não tem problema nenhum, mas se você quiser facilitar, tem essa outra edição, tá bom? Então vamos lá. Memórias do Sargento Pinipa. Bom, primeiro Manuel Antônio de Macedo. Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida. Ele teve uma vida muito curta. Ele nasceu em 1831 e morreu em 1861. Morreu com 30 anos. Pode-se dizer que foi uma morte trágica. Ele era filho de um tenente. Ele teve uma infância um tanto com algumas dificuldades. O pai faleceu, mas mesmo assim ele conseguiu completar o estudo de medicina. Se formou médico, mas nunca trabalhou na área. Sempre foi jornalista. O jornalismo era uma profissão mais rápida. Foi jornalista, foi redator, foi tipógrafo. Depois chegou a ser diretor da tipografia oficial. Tipografia nacional, eu acho. Não sei se é nacional ou oficial. Inclusive nessa tipografia foi onde começou a sua carreira o jovem Machado de Assis, o jovem aprendiz Machado de Assis começou lá, enquanto ele era diretor. E quando ele estava se preparando para ingressar na carreira política, ele estava a bordo de um navio chamado Hermes, no litoral do Rio de Janeiro, e o navio naufragou e ele acabou morrendo. Então foi uma morte trágica. Infelizmente, aos 30 anos, o que significa que ele só deixou essa obra, né? Pelo menos como prosa, só deixou essa obra. Tem uma peça de teatro que ele deixou, alguns artigos, críticas e tudo mais, mas livro mesmo, prosa, só esse livro. É um livro muito interessante. Por que é um livro muito interessante? Ele foi publicado primeiro em folhetins, na época que o Manuel Antônio de Almeida era redator não sei se é Gazeta Mercantil, Diário Mercantil, não lembro o nome do jornal. Ele era redator e ele escrevia num suplemento, né? Então ele escrevia num suplemento, era um suplemento puxado para o humor. Então ele escreveu esse livro em folhetins. Então cada dia saía uma parte e daí no decorrer de não sei quanto tempo o livro foi entre 52 e 1852 e 1853. Então durante quase 2 anos ficou saindo em folhetim. E aí em 54 e 55 ele reuniu esses folhetins num livro e publicou o livro. Então, se vocês notarem, cada capítulo tem mais ou menos o mesmo tamanho e mais ou menos uma história, uma aventura diferente. Cada capítulo tem que ter uma aventura, um mote, porque cada capítulo era individual quando você lança no folhetim. Mesmo que seja um folhetim que você sabe que tem continuação, mesmo não pegar esses sitcoms ou esses seriados que existem aí, você sabe que no seriado seguinte vai continuar a história aqui, tem uma sequência.
Mas é óbvio que cada seriado, cada episódio tem que ter uma história própria dele. Então o livro funciona da mesma maneira. Então cada capítulo tem uma história que não é fechada, mas tem um conflito ali que é resolvido. Então é um livro muito interessante de ler. E ele tem já, apesar de ele ter sido publicado durante o romantismo, dentro do movimento romântico, ele já tem alguns traços realistas, que são bem característicos. Durante o romantismo, as principais características do romantismo é aquele amor muito ardente, aquelas paixões desesperadas. O período romântico brasileiro, ele abordava muito a classe alta, né? Era uma literatura que mostrava mais o mundo da aristocracia. Era um romance que tinha muita moral religiosa, moral católica na época, né? De muita repressão, você não tinha, nada podia sair daquele escopo da família tradicional. E os personagens eram personagens meio que idealizados, né? Não eram personagens muito humanos, vamos dizer assim. Eram personagens muito certinhos ou muito extremados. E nesse Memórias de um Sargento de Milícias, o Manuel consegue fazer, eu vou chamar só de Manuel, não vou ficar repetindo os 3 nomes, né? Chega. O Manuel consegue trazer mais ou menos o oposto. Ele consegue fazer um romance que não mostra o mundo da aristocracia, não mostra o mundo da alta roda, e mostra o mundo do povo, o mundo da classe média, um mundo mais palatável. Personagens normais, personagens com virtudes e defeitos, personagens humanos que erram a todo momento, consertam, que têm suas vidas, têm suas dificuldades. O pano de fundo de tudo isso é o começo do século XIX. Esse romance se passa durante a época que o Dom João deixou Portugal e veio para o Brasil e trouxe toda uma corte enorme, né? Foi um momento de muita prosperidade para o Rio de Janeiro, que ele veio para o Rio de Janeiro e trouxe biblioteca, ele transformou a cidade do Rio de Janeiro numa cidade europeia, com todo aquele luxo, aquelas coisas que uma cidade europeia tinha, que a corte precisava frequentar. Teatros, bibliotecas, nightclubs e coisas do tipo. Então, revolucionou a cidade, né? Mas eu não vou entrar em história agora. Só estou dando isso como pano de fundo. E durante esse pano de fundo, no Rio de Janeiro, é onde se passa esse romance. E tudo começa numa travessia. A travessia de Portugal para o Brasil. O Leonardo Pataca é um português que está vindo para cá para trabalhar como oficial de justiça. Na época, acho que era Meirinho o nome que dava. Mas ele era um oficial de justiça da época. E ele conhece nesse barco que está fazendo a travessia para vir para o Brasil a Maria das Hortaliças. Em um acidente, assim, um acaso do destino, ele sem querer pisa no pé dela, ela retruca com um beliscão e os dois começam a namorar. Os dois se encantam e começam a namorar durante toda essa viagem. Chegam ao Brasil, vão morar juntos e nasce Leonardo, que é o protagonista da história, é o sargento de milícias. A relação entre o Leonardo Pataca e a Maria das Hortaliças no começo vai bem, depois já não vai tão bem. Eles não tratam muito bem o filho, e o filho também é meio uma praga. O Leonardo ele é problemático, ele dá muito trabalho. E os pais também não são grandes pais também, eles também não são muito bons para educar. Acaba que no final a Maria das Hortaliças tem muitos amantes, e o Leonardo Pataca acaba descobrindo isso e gera um problema todo, e no final ela acaba fugindo com um amante, que é capitão de um navio, acaba voltando para Portugal com ele, foge e some. E nisso o Leonardo Pataca fica desgostoso, a relação dele com o filho já não é boa, então ele acaba que o filho vai morar com o padrinho dele, que é padrinho. Em alguns casos, o Manuel Antônio de Almeida, falei de novo o nome inteiro, ele cria alguns personagens com nome e alguns personagens que não tem nome, ele só tem a função. Então o menino vai morar com o barbeiro, que é casado com a parteira. Então eles não têm nome, é barbeiro e parteira.
O padre também não tem nome. Tem alguns personagens que não tem nome. Quer dizer, eles simbolizam uma classe lá, classe de parteiro. Então não é uma pessoa, ele não personificou o personagem. É interessante nele. Em alguns casos tem nome, em alguns casos não tem. É uma das características do livro. E aí esse barbeiro quer... no começo ele quer transformar o Leonardo num coroinha. Então ele quer que o menino vá para a igreja. Então ele consegue conversar com o padre e consegue colocar uma vaga dele para trabalhar lá na igreja. É claro que ele apronta lá uma com o padre e é expulso de lá. Ele apronta durante o romance inteiro. Ele é uma criança problemática e se tornou depois um adulto problemático. Depois disso, desculpa, depois disso ele retorna, ele começa a desenvolver o seu lado amoroso, a sua primeira grande paixão pela Luizinha, que é uma menininha que ele não gostava muito quando era criança, porque ela era muito esquisita. Aí ela cresceu, começou a ficar bonitinha e ele começou a se interessar. E começou a tentar se aproximar dela. Tinha um outro rapaz mais idoso, vamos dizer assim, mais experiente, chamado... Né, que é José Manuel, acho que é José Manuel. Faz um tempo que eu li esse livro, hein? Faz alguns bons anos aí. José Manuel, eu acho que é o nome dele. Então é um concorrente dele e os dois estão brigando pela mão da menina. Nesse ínterim aí, o nosso querido Leonardo é um rapaz bom vivant, um rapaz que não quer saber de nada, é um malandrão. Dá para dizer também, eu não posso afirmar, mas porque eu não li tudo que foi produzido no Brasil antes, né? A gente teve um pouco de literatura antes, não muita, mas teve. Eu não sei dizer se ele é o primeiro, mas se ele não é o primeiro, provavelmente é um dos primeiros anti-heróis da literatura brasileira. O que é o anti-herói? O anti-herói o herói é aquele personagem que salva alguma coisa, ou que conquista alguma coisa, ou que faz algum feito muito importante. O anti-herói é aquele que não é exemplo para ninguém. É um personagem que não é exemplo para ninguém. Ele não faz nada de relevante, ele não é uma figura marcante. Mas, de certa maneira, é um personagem que as pessoas gostam e acabam torcendo por ele. Apesar de ele ser uma pessoa com mais baixos do que altos, digamos assim, mais defeitos do que qualidades. E de qualquer maneira, dá para dizer também que o Manuel Antônio de Almeida, com esse personagem do Leonardo, ele já criou o estereótipo daquele brasileiro, aquele brasileiro bom vivant, aquele brasileiro malandro, aquele brasileiro que não está muito afim de trabalhar, não leva nada a sério, só quer viver na boa vida, gosta de dar golpes, gosta de aprontar com os outros, não de maldade, mas por pura irreverência, assim. Talvez, provavelmente não foi, mas a imagem do Walt Disney quando criou o Zé Carioca, talvez ele tenha se baseado não nesse personagem especificamente do Leonardo, mas quando o Walt Disney criou o personagem do Zé Carioca, certamente ele se baseou nesse malandro brasileiro. E o Zé Carioca representa exatamente o Leonardo, é a mesma essência de personagem. Então, é isso. Não vou comentar o romance até o final, muita coisa para falar. Tem algumas coisas interessantes para dizer. Nesse panorama, que você enxerga do começo do século XIX, da época que Dom João estava aqui, você percebe que, claro que esse é um romance, né? Não é um documento histórico. Mas você percebe, por exemplo, o Major Vidigal, que é o chefe da cidade ali, é o chefe da polícia ali, é quem comanda tudo. Ele prende e solta o Leonardo várias vezes. E assim, é tudo não pela lei, assim, porque ele quer ou porque ele não quer. A primeira vez que ele prende o Leonardo por vadiagem. Ok, existe essa lei de vadiagem, não é só no Brasil, em outros países também existia essa lei de vadiagem, que a pessoa que não trabalha pode ser presa por vadiagem. Mas assim, da mesma maneira que ele prendeu, ele soltou por um pedido de uma pessoa lá, que eu não vou dizer quem foi. Então assim, a prisão foi meramente subjetiva e a liberação também. A liberação foi emotiva, digamos assim.
E durante todo o romance ele prende e solta várias vezes esse personagem. Prende, solta e transforma a vida desse personagem várias vezes. Tudo é com base emocional. Algumas vezes porque ele quis, algumas vezes porque pediram a ele para fazer e ele cedeu. Ou seja, não é uma lei que determina, você não tem uma norma a seguir. A norma até talvez tivesse, eu não sei dizer se tinha ou se não tinha. Mas quem estava na cabeça ali, que o comandante é que na verdade é que decidia quem ia e quem não ia. Então se você tinha bons padrinhos, você acabava se dando bem. Se você não tinha bons padrinhos para te livrar que fossem amigos dos vamos dizer, dos militares lá que comandavam a cidade, você se dava mal. Então era meio que uma sociedade ainda bem, bem pouco regulamentada, né? Então é isso. Acho que eu não tinha mais nada para falar disso. Eu não vou me aproximar, não vou me alongar muito na história, porque senão eu vou contar toda a história para vocês. Eu sei que no decorrer da história, essa história dele com a Luizinha, quando ele foi preso, ele perdeu a Luizinha, porque a Luizinha acabou casando com José Manuel. E depois tem outras reviravoltas na história, ele vai para outros lugares e tudo mais. Por que o nome é Sargento de Milícias? Porque numa dessas prisões, indas e vindas da prisão, o Major Vidigal transforma ele em granadeiro, que é um cargo militar na época, como se fosse uma punição para ele. Mas lá também ele apronta de novo. Aí vai preso de novo e tudo mais. E no final ele vai galgando postos através não por mérito dele, mas por influências. E depois ele vira sargento de granadeiro. E depois por um motivo, quase no final do livro, por um motivo muito sério, porque sargento de granadeiro não poderia casar. Então ele consegue, através de uma influência que ele tem, que eu não vou dizer de quem que é essa influência, consegue dar baixa nesse cargo de sargento de granadeiro e se tornar sargento de milícias, que aí ele pode se casar. E aí no final tem outras coisas que acontecem, outras surpresas que acontecem, que eu vou deixar para vocês descobrirem quando vocês forem ler o livro. Tá bom? Então o livro é bem legal. Esse livro, como eu falei, ele tem um toque de humor, porque o suplemento literário que o Manuel de Almeida escrevia é um suplemento puxado para o humor. Mas ao mesmo tempo é uma grande aventura. Dos livros que eu tive que ler na época de colégio, para vestibular, e para provas também, foi um dos livros mais divertidos. Assim, é aquele livro que ele deu um pouco de trabalho na linguagem, porque com 15, 16 anos você não tem um vocabulário legal para ler esse livro assim tranquilamente. Hoje eu teria, na época não tinha. Então, apesar da dificuldade da leitura, o livro flui muito bem, porque a história é muito engraçada e é uma história de aventura. E quem tem 15, 16 anos, 16, 17, que é a época que você lê esses livros, você está gostando de aventura, você está na época de aventuras. Então, é um livro muito gostoso de ler. É um romance clássico, cobrado sempre em vestibulares e tudo mais, está sempre na lista dos vestibulares, mas ao mesmo tempo é uma aventura, um livro bem tranquilo, bem legal de ser lido. E tem mais, eu vou fazer uma provocação aqui. Aos que amam José de Alencar, não escutem mais o vídeo a partir daqui, não vejam mais o vídeo. Estou brincando. Eu não vou falar mal de José de Alencar, mas José de Alencar é o grande nome do romantismo brasileiro. Eu ainda não fiz resenhas do José de Alencar, mas eu vou fazer. Então eu não vou falar muito do José de Alencar aqui, vou deixar para fazer em outro vídeo. Mas o José de Alencar é o grande exemplo de escritor romântico brasileiro. E os livros do José de Alencar são esses livros, são livros mais voltados para a elite, mais puxados para a moral e tudo mais. E é considerado o grande autor do romantismo brasileiro. Mas já está aparecendo algumas controvérsias. Tem um crítico brasileiro, o Rodrigo Gurgel, que ele está lançando uma série de livros que ele está revisitando toda a literatura brasileira. Desde o romantismo ele vai até 1970. Mas não terminou o projeto. Eu sei que ele está lançando livros e está abarcando pegando os principais livros, os principais prosadores da nossa literatura e analisando. E ele faz um comparativo num livro dele chamado Muita Retórica, Pouca Literatura, onde ele compara, ele pega o romantismo
E ele compara o José de Alencar com o Manuel Antônio de Almeida, e ele considera este aqui, o Memórias de um Sargento de Milícias, como o grande livro entre os dois escritores, como o melhor livro, e o Manuel Antônio de Almeida como um melhor escritor do que o José de Alencar, no geral. O que pode gerar muita controvérsia, porque o José de Alencar é muito adorado por muitos críticos aí. Mas enfim, são opiniões, tá? Eu só coloquei aqui, não estou nem dizendo quem é melhor, quem é pior, só coloquei aí mais uma opinião aí recente que está aparecendo na crítica, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica na opção inscrever-se no canal, no sininho, você pede para receber todas as atualizações do canal, que o YouTube vai te notificar toda vez que tiver um vídeo novo, tá bom? E lembrando que esse canal é uma vitrine pela qual eu demonstro ou mostro o meu trabalho de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, na descrição do vídeo tem o meu e-mail de contato, tá bom? Então uma saudação e até a próxima.